Bom dia, turma da 601. Hoje nós vamos falar aqui um assunto novo, ou seja, um novo tipo de gênero. Na aula passada nós estudamos sobre os quadros, os quadrinhos, né? A maneira como ele deve se dispor. Ou seja, dentro dos quadros a gente faz uma historinha que pode ser de forma verbal, contendo palavras, e de imagens, que é a não verbal, contendo somente imagens. E as duas ao mesmo tempo, de forma mista, para formar o quê? Uma completando a outra, certo? Elas devem ser feitas de forma horizontal. E aqui hoje nós vamos completar o segundo gênero, né? Que é sobre história em quadrinhos. Observem aqui o quadrinho, a história em quadrinhos sobre Mônica e Cebolinha, né? Estão sempre em briga, mas gostam muito um do outro. Reparem que em todos os quadrinhos, né? No primeiro quadrinho, existe a linguagem verbal, que aparece a escrita com ele falando, e a linguagem não verbal, que é a imagem em si, tá? No segundo quadrinho também, uma imagem mista, igual à primeira, contendo palavras, que é a verbal, e imagens, que é não verbal, tudo reunido numa só, né? Nas duas. Na terceira só aparece a imagem não verbal, que é só com imagens. Na outra também só imagens, e na última o quê? Completando novamente a linguagem mista de quadros, aliás, de imagens mais palavras, certo? Observe também que dentro da história em quadrinho vai acontecer monólogos, ou seja, monólogos é a história, aliás, é uma pessoa só falando. No caso, no primeiro quadrinho, só o Cebolinha falou, né? Ou pensou dentro dos balões. Os pensamentos e as falas sempre vêm dentro dos balões, observem só, tá? E existe monólogo quando um somente fala, no caso foi o Cebolinha. No segundo, a mesma coisa, é um monólogo, porque ele está pensando, não é? E no último quadrinho houve a correspondência, a comunicação, em que ela falou e ele também se expressou, certo? Ele e ela se expressaram, então houve diálogo. Então a história em quadrinhos, ela pode apresentar linguagem verbal, né, só com palavras, linguagem não verbal com imagens, e a linguagem mista, a mistura de ambos, de verbal, mas não verbal, ou seja, de escrita com mais imagens. Pode haver monólogos, né, em que só o personagem fala ou pensa. Diálogos quando dois ou mais personagens conversam entre si, um responde, outro fala. Observe que as falas são sempre feitas dentro dos balões, certo? Então, vamos continuar aqui. A história em quadrinhos é contada em uma sequência de quadros. Vai aparecendo um quadro após o outro, sempre na horizontal. É composta de linguagem não verbal, ou seja, só de imagens, e muitas das vezes também de linguagem verbal, ou seja, com palavras, certo? Em história em quadrinhos, predominante verbal, tá? Então, geralmente é verbal, porque aparecem muitas palavras. A história pode ser apresentada como... Quando a história em quadrinhos predominantemente verbal, a história pode ser apresentada como um diálogo ou um monólogo. Pode aparecer o personagem pensando sozinho e falando, ou pensando, vai acontecer um monólogo. Se aparecer os personagens conversando, haverá um diálogo. Lógico, não na verbal, porque na não verbal não há comunicação, só imagem. Mas na linguagem verbal, quando aparecem as palavras, pode acontecer o diálogo e o monólogo, ou monólogo. O monólogo, observe a imagem aí, o homem sozinho, falando com ele mesmo, tá? Quando um único personagem fala consigo mesmo, com o público, ou simulando um diálogo, é chamado de monólogo. Monólogo é quando a pessoa pensa por ele só, ou ele também fala sozinho,
certo? Ou então ele imagina alguma coisa que ele poderia dizer quando se estivesse dialogando com alguém. Então, mono, de um só, tá? Uma conversa só de uma pessoa única. E o diálogo, observe a imagem, duas pessoas se comunicando, se falando entre si, duas ou mais pessoas. Quando dois ou mais personagens conversam, acontece o diálogo, de dois, mono, de um, monólogo, um só, diálogo, dois ou mais. Então, monólogo é a fala de uma pessoa só, diálogo de duas ou mais pessoas. Observe que nas histórias em quadrinhos aparecem recursos de linguagem que representam sons chamados de onomatopeias. Nas histórias em quadrinhos vão aparecer muitas onomatopeias. O que são onomatopeias? São os sons produzidos pelas coisas, pelos animais, certo? Por exemplo, bom, bum, bang, bang, né? Todas essas formas aí de linguagem são tipos de recursos chamados onomatopeias, são sons produzidos por algo. As histórias em quadrinhos apresentam mudanças de expressão fisionômica. Em cada quadrinho, o personagem vai mudando a sua expressão através do desenho, através da imagem, né? Então, as histórias em quadrinho apresentam mudanças de expressão fisionômicas do rosto dos personagens para indicar sentimentos, né? Ora, ele está preocupado, então aparece, né, a fisionomia dele de preocupação ou de irritação, se ele estiver com raiva, irritado, chateado com alguém ou com alguma coisa, de susto, certo? Existe também a expressão fisionômica de desprezo, quando não está nem aí para a pessoa está falando, ele está desprezando, não está ligando. De alegria, né? Transparece na hora na fisionomia, no rosto. E também de medo, certo? Então as histórias em quadrinho apresentam a fisionomia, a mudança dos personagens de acordo com os seus sentimentos momentâneos. Nas histórias e quadrinhos, as falas são indicadas por balões, certo? Quando a gente, na escrita, vê a conversa, o diálogo entre as pessoas, é através dos travessões. Nas histórias em quadrinhos, vem dentro dos balões, né? Os balões podem ser de tipos variados. Agora, existem os planos, geralmente os utilizados no cinema, né? Também aparecem nas histórias em quadrinhos. Vamos ver que tipos de planos são esses que eles colocam e costumam utilizar. O plano americano, isso em relação à imagem. O plano americano, ele mostra o personagem a partir do joelho, certo? Aí vem a imagem a partir do joelho. Quando o plano for total, vai mostrar o personagem de corpo inteiro. O plano geral apresenta o cenário, vários personagens, né? Então o plano geral apresenta o cenário em si, com os vários personagens também sendo mostrados. Outro tipo é o primeiro plano, limita o espaço e destaca a expressão facial, só a expressão do rosto. O plano de detalhe destaca um aspecto relevante da imagem. E o plano médio mostra o personagem da cintura para cima. Então, esses são os tipos de planos utilizados nas histórias em quadrinhos. Qual é o objetivo da história em quadrinhos? É entreter, é fazer a pessoa prestar atenção ali, né, naquilo que está lendo. É também ensinar alguma coisa, né, e divertir o leitor, que isso aí ocupa o tempo e faz a pessoa se divertir. Características das histórias em quadrinhos. A história é apresentada por meio de uma sequência de quadros, um ao lado do outro no modo horizontal. Pode apresentar linguagem mista, que é a verbal, escrita, e a não verbal, que é só a imagem, né? Ou apenas não verbal, que é só a imagem. As falas dos personagens são indicadas nos balões, como vocês já viram. A expressão facial e corporal, né, do corpo e da fala dos personagens contribui para o efeito de sentido do texto, né,
quer dizer, a expressão facial mostra como o personagem se encontra no momento. E existe o público-alvo, o público que gosta dessas histórias em quadrinhos. São leitores, crianças, jovens ou adultos que se interessem pelo universo dos quadrinhos. Eu acho que todos nós gostamos, certo? Então aqui, gente, vocês aprenderam hoje sobre as histórias em quadrinhos. É um assunto curto, porém interessante e de fácil aprendizado, certo? Então fica aqui um grande abraço meu, um beijo e eu assim me despeço de vocês.